Olá, mulheres, como vocês estão? Espero que essa mensagem chegue ao seu coração. E hoje a gente está no dia 21 e a gente vai falar sobre a comparação esteriliza. Ali ela vai citar um versículo que está lá em Lucas 13:6, contando uma parábola. Um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Essa figueira, ela estava plantada no lugar errado. Ela estava plantada num local onde se produziam uvas. E por isso, a comparação ali era certa. Por que ela não deu fruto? Porque ela estava plantada num lugar errado, onde não era para ela estar. E daí vamos trazer para a nossa vida de hoje. O que adoece uma pessoa? É a comparação. Não é verdade? Quando você vê aquela pessoa, você consegue notar na pessoa. Por exemplo, quando você ganha algo, você consegue notar se essa pessoa fica feliz ou não é verdade? E eu vou dar um exemplo da minha vida. O que aconteceu alguns anos atrás e que Deus já me tratou neste lugar é que eu não era feliz dentro da minha casa. Porque eu não tinha entendido o meu caminho. Literalmente, eu não buscava em Deus. Eu não orava, eu não buscava. Eu entrei neste mundo de comparação e é o que nos adoece neste lugar. Eu vivia infeliz, eu vivia chateada, eu era muito chata. Por quê? Porque eu tinha essa comparação dentro de mim, porque eu via todo mundo evoluindo e eu não. Eu estava em casa cuidando de filho. A minha vida profissional estava lá embaixo e muita gente veio me falar. Pessoas muito conhecidas. Ah, porque você não vai trabalhar? Ah, porque não sei o quê. Aquelas vozes em minha volta ficavam falando isso. Ah, sai desse lugar. Só que eu comecei a buscar em Deus. Falei, Deus, o que é para mim fazer neste tempo? O que eu preciso fazer agora? Porque não tá certo isso. Eu comecei a me incomodar, sabe? Eu mesma. Gente, se é uma coisa que traz vida pra gente é os filhos, todos os dias. Tá aqui do nosso lado. E um dia Deus me acordou de madrugada e falou assim, eu preciso tratar de você no secreto. Eu preciso te curar no secreto. E Deus começou a falar comigo, falou assim, este tempo é para você ficar em casa com seus filhos. É aqui que você vai ter experiência comigo. É aqui que eu vou falar com você. Gente, sabe aquele hino lá? Eu encontrei o meu tesouro. É literalmente isso. Foi aqui, ó, nessa sala onde eu tô hoje, que eu encontrei Jesus. Gente, é muito forte isso. E claro, no meu quarto também é um lugar muito importante, onde literalmente Deus falou comigo sobre relacionamento. É isso que Ele quer conosco, um relacionamento, para Ele mostrar o caminho. Porque a gente vai preparar o caminho para Cristo vir. O que estamos fazendo? Estamos nos comparando com as pessoas, porque a palavra vai dizer assim que essa árvore não dava fruto, por quê? Porque ela se comparava com as outras. Então você tem noção que isso é muito sério, quando você se compara com as pessoas, você adoece, você não está no caminho correto. E se você for parar para pensar, uma palavra que eu quero deixar aqui, que eu achei bem importante, é você ter a convicção de que Cristo morreu naquela cruz por você. É você acreditar nele. E a primeira coisa que eu vou falar para você, né, neste vídeo é, você se ama? Porque a partir do momento que você começar a se amar, você não vai se comparar mais com ninguém. Sabe por quê? Porque Cristo vive dentro de você. Cristo está aqui dentro de nós. Então não é pra gente ficar infeliz. Não é pra gente se comparar. Porque todos os detalhes, tudo aqui, ó, sua boca, seu nariz, seus olhos, né? Foi do jeitinho que Deus te criou. Por que você está se comparando? E uma coisa assim que eu sempre falo é você colocar, né, no lixo todas as críticas e todos os elogios, tudo no mesmo lugar. Coloca tudo no mesmo lugar, tanto elogio, tanto crítica. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que acontece nos abate, né? Tanto o elogio, tanto a crítica. Nos abate. E a gente começa também a comparação. Ah, porque eu não sei fazer isso. Ah, porque eu não sei fazer aquilo. E fulano sabe fazer. E ciclano sabe fazer. E daí? E daí? Vou falar bem a verdade.
Deus está preocupada com isso? Não. Ela vai contar também ali no livro, a autora vai dizer: a comparação e a cópia são nocivas e venenosas. Foi exatamente o que o diabo fez com Eva, a convencê-la a ser igual a Deus. Você tem noção que desde o início, começou a comparação. E o diabo está na mesma linha, para você se comparar. Você tem que dizer assim: em nome de Jesus, nesse tempo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive dentro de você, você não vai ter tempo para comparação. Você não vai ter tempo, para as coisas do mundo. Porque Deus vai te dar clareza no que você é. Literalmente, o que você é, o que você vai fazer. Deus vai te dar clareza neste tempo. Então, se revista com a armadura de Cristo. A partir do momento que você se amar e saber quem Cristo é na tua vida, não se compare com as pessoas. Você não vai se comparar nunca mais. E eu posso dizer uma coisa pra vocês: eu fui curada neste lugar. É que, gente, é tão... Vou falar bem a verdade. Porque quando a gente descobre que Cristo tá aqui dentro da gente, nada mais importa. Nada mais importa. As coisas lá fora é só mais uma coisa. Tipo assim, vamos falar bem a verdade. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Muitas das vezes a gente quer pedir as coisas para Deus, mas será que é para você ter mesmo aquilo? Não vai erguer o seu ego, na verdade? Será que só vai satisfazer o teu ego mesmo? Mas não vai fazer sentido lá na frente? Vai ser, mais uma coisa na sua vida? Você quer tanto aquilo e chega na hora, Nossa, era isso. Então, não vos conformeis com as coisas que acontecem no mundo, literalmente. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem lugares que não pertencem a você. Existem lugares que é para as outras pessoas seguirem. Então, busque em Deus aquilo que você tem que seguir neste tempo. Não se mova por convites, oportunidades, nem por aquilo que soar mais conveniente no momento. Entenda a sua verdadeira identidade, seu propósito em Deus, e não ceda lugar à comparação e às ameaças das pessoas, pois o plano divino é o que você frutifique no tempo certo, de acordo com a sua espécie. Não tente ser videira só porque está plantada em vinhedo. Se é figueira, então assuma e entenda a sua identidade e os frutos que produza. A comparação esteriliza, e muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou ser eu. Se Deus me fez assim, eu vou ser eu. E ela vai dizer, se você for na página 100, você vai ver ali que ela deixa uma pergunta para você. Onde está a sua identidade? Com qual das mulheres citadas nessa semana você se identificou mais? Qual devocional da semana mais impactou você e por quê? Anote isso, é muito importante a gente anotar esse tipo de coisa, não é verdade? Então, ela vai dizer ali no 101, filha, ao longo da caminhada, você aprenderá que para florir e frutificar, primeiro precisa aprofundar suas raízes. Acostuma-se com essa ordem. Primeiro, construa suas raízes fortes e estabelecerei fundamentos sustentadores do meu bom propósito para protegê-la de si mesma. Dessa forma, mesmo que a tempestade venha, você permanecerá firmada em seu amor. Firmada em meu amor, Ela vai dizer ali em Mateus 7, 24 e 25, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu. Por quê? Porque ela estava alicerçada na rocha.
Ninguém começa a construir um prédio pela cobertura, mas pelos alicerces. Poucas pessoas veem isso, na verdade. A semente precisa cair no solo primeiro. Por isso, a esconderei por um tempo. Lembre-se de que as raízes profundas nascem de entrega e renúncias. E tudo isso sem plateia, pois só promove no público o que primeiro edifiquei no secreto. Não há nada que você possa fazer para apressar este processo. Porque não existe atalhos. Apenas um relacionamento constante comigo levará a outro nível de crescimento, com lindas flores e grandes frutos. Este é o meu reino e esta é a minha cultura. Seja uma mulher de raiz profunda. Gente, isso é muito forte. É o que a gente falou ontem, na verdade. É um processo. Calma, vai ficar tudo bem. Aquilo que é para acontecer na sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Então eu estava neste lugar de comparação. E a comparação padece, gente. Eu vejo muitos lugares onde eu chego que as pessoas te olham de cima e embaixo. Eu falo, meu Deus. Essa pessoa tem a comparação dentro dela. E, por exemplo, uma pessoa ganha algo e você não. E você não se alegra com aquilo. Causa ciúmes, causa inveja. Você acha que isso é de Deus? Isso não é de Deus. A comparação não vem dele. Porque, como dito, a Eva foi uma das primeiras que se comparou. E você tem noção do prejuízo que aconteceu? O pecado que se tornou tão grande que acabou mudando toda a história. Que você sabe o que aconteceu depois. Ela foi expulsa do paraíso. Que você, neste tempo, entenda quem é você. Olhe no espelho e veja a sua pele, o seu cabelo. Tá tudo bem se eu tô de trança ou não. Entende? Sabe quando você olha para as pessoas, eu olho para as pessoas, gente, eu sinto amor por elas. Muitas das vezes quando acontecem situações eu tenho dó, sabia disso? Eu falo, meu Deus, ela não sabe o que ela tá falando. Ela não sabe o que tá fazendo. Não, não é isso que Deus tá mandando a gente ser. E você tá fazendo a diferença onde você entra? Ou você tá se comparando e ficando igual a elas? Estamos vivendo num mundo que as pessoas querem ser todas iguais. Mas seja você. Onde você for, seja o teu caráter aqui dentro. Qual é o seu caráter? Está firmado em Deus, o seu caráter? Então comece a ler a palavra. É isso que ela diz. Se aprofunde na palavra que é Cristo. Muitas das vezes a gente quer procurar nas pessoas, né? Coisas, a gente não vai achar. Não vai. Mas se você estiver firmado em Cristo, você vai achar muita coisa. Você vai encontrar muito tesouro escondido. Muito. Amém? Que Deus possa falar com você hoje. E essa palavra para você, que você se compara tanto. Deus não quer isso, gente. Meninas, amo vocês. Beijo, até amanhã!